Oi pessoal, tudo bem? Volta a mais um episódio do podcast. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, um cara aí que trabalha numa área que, para mim, já se tornou fundamental para o varejista. O meu amigo Andrei, ele tem um canal muito bacana, Laboratório UX, no YouTube. Eu vou deixar aí no descritivo do podcast o canal. A gente está hoje aqui no Chapelato, em Natal, tomando um cafezinho. Então, esse barulho de fundo que vocês estão vendo é o ambiente aqui da Chapelato. E, Andrei, obrigado aqui pela participação no episódio de hoje. Eu que agradeço, Fred. Prazer estar aqui. Poxa, eu ouço seus podcasts e agora eu estou participando. Olha aí como... Coisa boa. E eu vejo os seus vídeos e agora você está aqui comigo. E você está ali no vídeo, viu? Vai ter uma versão vídeo disso aqui. Vai. Coisa boa. Então, vamos lá. Eu tenho uma audiência aqui de varejistas, profissionais do varejo. Quando a gente fala em user experience, quando a gente fala em design de serviços, ainda é um tema muito novo para o empresário do varejo. Sim. A grande questão é, no que isso pode ser útil para o varejista? A experiência do usuário, no caso, né? Exatamente. Fred, é essencial, na verdade. É um elemento essencial hoje para a diferenciação de marcas e de serviços e produtos, porque a experiência do usuário ela se refere a como alguém se sente enquanto usuário de determinado produto, de determinado serviço. A experiência do usuário não é um conceito que está preso ao digital, não, embora hoje ele seja mais difundido em razão de aplicativos e as pessoas usam esse conceito para desenvolver aplicativos também. Esse conceito, na verdade, ele já extrapolou o mundo digital e está impregnado em todos os ambientes físicos. Então, ele se refere a isso, a como alguém se sente enquanto usuário de um produto, de um serviço, e isso termina criando um diferencial para uma loja, para um serviço. Tem, inclusive, uma teoria nos livros, né, bem clássico já isso. Se você tem duas cafeterias, inclusive a gente está numa, né, que vendem café pelo mesmo preço, você opta por uma e não pela outra, pela experiência, né? Isso se repete em vários negócios. E a gente tem um caso clássico que não é só o branding em si, né, que é o Starbucks, que ele consegue cobrar muito mais uma xícara de café do que uma cafeteria normal. Exato. É claro que não é só todo o cuidado e a valorização da marca, até porque trabalhar a experiência é cuidar da marca também. Isso, sem dúvida. Eu fiz em fevereiro eu fiz um vídeo, coincidentemente, falando sobre esse exemplo das cafeterias, e eu estava em São Paulo, tinha uma Starbucks do lado de outra cafeteria. Eu sei, eu tenho uma foto dessa, é ali perto da Paulista. Isso. Tem uma France Café e um Starbucks. Lado a lado. Isso. E aí é engraçado, porque em frente fica uma consultoria de inovação, e eu fui lá fazer um curso. E esse exemplo da cafeteria é clássica, né? A gente lá conversando sobre isso. Quando eu desci, foi assim, parecia uma coisa prática, assim. De um lado, a Starbucks lotada, e do outro, a France Café sem ninguém, assim. Eu até fiz um vídeo, né, para exemplificar. Eu tenho essa foto, né? Eu uso em palestras como exemplo também. E tava com pessoas e outra não? Exatamente igual. Eu até coloquei uma observação. Essa amostragem não tem caráter científico, mas você está me mostrando agora que outra hora aconteceu, né? Isso é importante. Não quer dizer que a gente prefira um ao outro. Sim. Não quer dizer que um modelo de negócio não seja mais ou menos bem sucedido do que o outro. Não. Mas foi um raio-x, né? Do momento que você estava lá. Exato. Foi uma fotografia que remete a isso tudo, né? Então, hoje, para mim, essa coisa da experiência do usuário, esse conceito, ele é muito amplo, né? Ele não, como eu já disse, não é físico, ele não é só digital, ele é físico também. Ele está em tudo e cabe no caso do varejo, né, identificar como as pessoas se sentem usando esses produtos, esses serviços, porque essa pessoa, sem dúvida nenhuma, vai ser um propagador dessa experiência para outras. E isso até a gente estava conversando antes de começar aqui a gravar, Andrei, que se hoje a gente quer, né, ter um negócio que tenha fluxo, que os clientes venham, como a gente está vendo aqui, por exemplo, nessa cafeteria aqui em Natal, está sempre cheio. Eu tenho visto muito e tenho falado sobre isso, que esses negócios, pequenos negócios,
aprenderam muito mais rápido esse novo modelo de comunicar o negócio, né? Além de cuidar do que a gente está falando, do nosso tema, que é a experiência, eles cuidam também de uma conexão via redes sociais muito bem feita. Né? Muito bem feita mesmo pelos próprios donos, pelos funcionários. Sim. E eles têm uma rede de relacionamento muito forte que também ajuda a amplificar e tornar o negócio conhecido de uma forma muito mais rápida e com um custo super baixo. Sim. O que pode fazer? Porque quando a gente pensa em design, por exemplo, ainda se liga muito ao design à questão estética, certo? Isso, sem Mas dúvida. vamos pensar aí o cara que tem um negócio, um pequeno negócio e que está nos ouvindo. Como ele pode colocar o design de serviços, a experiência do usuário na estratégia do negócio dele para tornar o negócio dele mais atrativo, mais valioso, para ele poder, através da experiência, cobrar mais? Certo. Na tua visão. Pronto, sem dúvida. Isso é uma questão muito relevante, né? As pessoas ainda associam o design a apenas a questões estéticas, quando na verdade o design ele é uma disciplina projetual. Então ele está muito antes, assim. Na verdade existem vários layers aí, várias camadas de assuntos a serem esclarecidos até chegar na questão estética. Mas uma dica que eu acho que é básica e essencial assim para todo mundo é a pessoa ter empatia com o seu usuário. Você, às vezes, se colocar no lugar dele para ver como é que esse serviço está sendo prestado, porque muitas vezes as pessoas se... Oi. Acabou de chegar a água, Stephanie trazendo água pra gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Não atrapalhou, não. Muitas vezes as pessoas olham seus processos, Fred, da porta para dentro. Perfeito. Né? É como se fosse uma visão dentro para fora e aquilo como se fosse atrair as pessoas, quando na verdade você às vezes precisa parar e ver como é que está de fora para dentro também, como as pessoas chegam, como é que elas, né? Por exemplo, isso aqui é uma cafeteria, a gente estava discutindo, poxa, a gente pede aqui ou pede lá dentro, porque lá tem uma plaquinha. Então são pequenos detalhes que demonstram essa experiência. Eu vou citar um exemplo sem mencionar nomes, mas eu fui noutra cafeteria e aí essa semana eu vou até colocar isso no meu episódio. Eu pedi um café e uma tapioca. Pequeno exemplo, o café veio, a tapioca chegou 15 minutos depois. Isso é uma questão que envolve design, no fundo, lá na origem. Outra, eu pedi a senha do Wi-Fi. Aí a garçonete disse, tá no cardápio. Aí eu peguei o cardápio e vi. A senha estava escrita com a primeira letra maiúscula e eu fiquei tentando várias vezes. Aí tem uma hora que não funcionou, né? Isso já estava gerando em mim uma experiência, poxa... Eu chamei a garçonete e disse, moça, essa senha que você me falou não entra. Ela disse, é porque a pessoa digitou no cardápio errado. Não é a letra maiúscula, não, é minúscula. Aí eu disse para ela, mas por que você não renomeia a senha do servidor? Para que as pessoas não precisem fazer essa pergunta. E você não precisa mexer no cardápio, né? E não precisa mexer no cardápio. Mas são pequenas coisas, esses são 2 exemplos que demonstram um atrito que gerou em mim uma experiência negativa e eu estou propagando para você e para o seu podcast agora. Infelizmente eu não estou colocando o nome, mas isso é uma publicidade negativa, né, que as pessoas fazem. Você tem uma prática que eu tenho também, eu gosto muito de propagar os bons exemplos, né? As marcas que fazem bem feito. Acho que já tem muita gente falando mal de empresa e às vezes quando a gente fala mal, às vezes também a gente pode ser muito injusto, né? Isso, é verdade. Porque é uma fotografia do momento, não quer dizer que a empresa seja daquele jeito, ou um funcionário errou, não quer dizer que os outros Sem dúvida. Então é legal, e você tem essa preocupação que eu também entendo, a gente não citar marcas em exemplos negativos. Inclusive eu chamei o gerente e dei esses 2 exemplos, ou seja, foi uma mini consultoria para melhorar a experiência naqueles pontos, né? Então, você que está ouvindo a gente, vê como pensar a experiência e pensar o ponto a ponto, ou seja, o que o design de serviços faz ao cuidar da experiência do usuário, que para você que está acostumado mais a ouvir, lembra, o André, ele vem do mundo de tecnologia, da internet, então usa-se usuário o que a gente usa de cliente. É a mesma coisa, isso é uma questão semântica, então também não vamos nos prender a isso, porque às vezes é a mesma coisa, o cara chamar o funcionário de colaborador, o associado, e tratar o cara como um escravo, não adianta nada, né? O nome em si só vai ajudar se a intenção e a ação tiver de acordo. Se não, eu posso chamar de usuário, de cliente, do que seja. Eu estou usando o usuário enquanto pessoa que está interagindo com algum produto ou serviço. Que usa aquele produto ou serviço. Não necessariamente físico, digital, mas físico também. Perfeito. Perfeito.
E aí, então, você falando sobre isso, né? E olha como isso tem a ver com vender mais em tempos difíceis, vender com mais margem, conquistar uma reputação bacana para o negócio que te permita crescer, expandir, e que muitas vezes isso não é percebido ou trabalhado, né? Uma disciplina para você colocar na estratégia do negócio. Eu estava numa cidade aqui no interior da Paraíba, muito bacana, cheio de negócios legais, mas fui num negócio super legal, tomar um chopp. O chopp foi um dos melhores chopps que eu já tomei, super bem tirado, chopp novinho. E aí eu estava com um amigo de lá que disse, poxa, vamos pedir alguma coisa de tira-gosto? Eu disse, vamos. O que você quer? Ele é fã de filé parmegiana, cortadinho para tira-gosto. Ótimo. O acompanhamento, quando eu vi, era purê de batata. Então, automaticamente, o meu cérebro não conectou aqui. Pô, purê de batata com chopp não combina, né? E aí eu chamei o garçom e perguntei a ele, velho, dá para trocar o purê de batata por batata frita? Ele não pensou um segundo e disse, não dá. Não dá. Só que a minha cabeça eu fiquei pensando, pô, o que custaria o cara trocar? Afinal de contas, a matéria-prima é a mesma. Só que ao invés de amassar a batata, eu vou cortar e botar no óleo. Né? E aí, às vezes, o cara que criou isso, o dono do negócio, às vezes o funcionário, ele é o responsável, às vezes é má vontade, mas às vezes falta ao dono do negócio, ao varejista, chegar e orientar. Né? O cuidado que tem que ter, ou seja, olha, todo mundo que entra aqui, dentro do que é possível, tem que sair com a vontade de querer voltar. Isso. E ser tão bom que aqui mesmo ele já começa a falar bem da gente, seja no Instagram, no Facebook dele e tal. É isso que uma experiência bem construída, né, faz. E se propaga, né? E tá nesses detalhes, né, Nos André? detalhes, sim. E assim, você que estuda pra caramba isso, mais uma vez o canal, depois vou deixar no descritivo do podcast aí, o Laboratório X, me fala um pouquinho por onde é que eu começo. Se eu quiser... Pô, tá, por onde é que eu começo para melhorar a experiência, pensar em design de serviços, até porque lembra, tudo é serviço hoje, né? Você que vende produto, não pensa só o produto que está na prateleira. O produto está atrelado ao atendimento, à orientação da tua equipe, ao como o cara entra e sai, o como ele paga, né? Então, tudo isso daí pode ajudar o cara a sair querendo voltar e falar bem ou não. Mas por onde começar esse negócio? Falando sobre o ponto de vista de um lojista, né? Eu acho que hoje tem muita gente falando sobre isso, sabe? Sobre design de serviço, sobre a importância dessa disciplina. Tem livros também, você facilmente encontra livros a respeito disso. Eu acho que, primeiro, a pessoa precisa se munir dessas informações, sabe? Existem comunidades já se formando fora do Brasil e no Brasil. Tem no Brasil, eu vou depois passar esse link para você, eu não vou lembrar agora o nome da comunidade, mas tem, você pode entrar nessa plataforma que existem já muitos cases e informações dando exemplos. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa conhece o termo, sabe que existe essa realidade, essa especialidade do design, digamos assim, essa abordagem do design, você começa também a ser impactado e começa a perceber que algumas empresas estão usando isso, porque é muito nítido quando você percebe que alguma experiência foi cuidadosamente criada. Perfeito. Isso a gente percebe muito, indo para um lado mais digital, nessas fintechs. Veja que essas fintechs, elas começam muito pequenininhas, mas elas ameaçam impérios financeiros. E é o que é que esses impérios financeiros fizeram? Criaram estruturas para receber essas fintechs enquanto elas são pequenininhas, porque elas têm um potencial de brigar contra uma gigante pelo simples fato de quê? Da experiência, né? Você deu um exemplo fantástico. Imagina, eu sou cliente do Nubank. Então, a experiência de você virar cliente do Nubank, até receber o cartão, e depois você começa a usar o serviço do cartão, é totalmente diferente de você ir ao banco solicitar um cartão. Então, na hora que você compara, você vê onde houve um cuidado com a experiência do usuário e onde não houve um cuidado. E por isso que, como você falou muito bem, essas fintechs estão ameaçando em muito, né, os negócios, desde o ponto de vista do dinheiro, do cartão, do crédito, como também do crédito peer-to-peer, né, pessoa para pessoa. A gente tem várias fintechs, mas todas têm um cuidado, um carinho muito grande em cada ponto de contato, que vira um ponto de experiência e como é que ela é. E esse começo que o Andrei falou, eu acho que é muito interessante. Então, começa a estudar nisso, pode ser em livros, pode ser participando dessas comunidades.
também pode dar um Google aí e ver, né, design de serviços, experiência de usuário, design experience, tem vários termos que você pode usar, jornada do cliente, né, que são usados para quem navega aí nesse mundo. Do outro lado, o que você pode começar agora também é colocando aí no papel quais são esses pontos de contato, por exemplo, que o cliente tem com a tua marca. Toda vez que ele precisa comprar algo de você, por onde é que ele navega até chegar? E depois que ele chega, compra e sai, o que precisa ser melhorado, né? Onde é que está falho, o que pode ser melhorado? Até porque a experiência de um cliente, de um usuário, ele não está naquele momento que ele está interagindo com um produto ou serviço, não. A expectativa de usar aquele produto ou serviço já é a experiência. E quando ele termina de usar, aquela sensação que ele fica, e se for prazerosa ele vai propagar, e negativa também, né? Isso também é experiência. Então a pessoa precisa ver o antes e o depois, né? Não só naquele momento. Então, eu acho que tudo isso está integrado e faz parte também da experiência. E assim, você pode até estar perguntando, tá, mas além de eu poder ter mais fluxo, porque a experiência é melhor, ter gente falando bem de mim porque a experiência é melhor, cobrar mais porque a experiência é melhor, tem um outro ponto, porque a gente vive numa era que o Google chama de ZMOT, né, que é o momento zero da verdade, que o que mais estimula as pessoas a comprar em um determinado estabelecimento é a experiência anterior que ela teve, somada à experiência de outras pessoas, conhecidas ou não, que tiveram também no seu estabelecimento. E para isso existem desde TripAdvisors, Foursquares, aplicativos onde as pessoas, os próprios perfis de Facebook e Instagram das pessoas, que elas colocam suas opiniões baseadas na experiência que tiveram. Isso. E isso estimula alguém a ir até você ou a jamais ir até você. Sem ter te conhecido, jamais te conhecer. Isso. Né? Então, por isso que é tão importante. Né? Quanto melhor você é na experiência, mais gente vai falar bem de você no mundo online. É como se fosse um patrimônio imaterial que está circulando e você não tem muito controle sobre isso. Então, é melhor você cuidar desse patrimônio imaterial que está circulando pelas pessoas, né? É como se você jogasse folhas no vento. Você não sabe onde é que ele vai dar, mas elas estão impactando alguma coisa. É melhor você fazer com que essa origem dessas opiniões e experiências sejam positivas e depois as coisas retornam, né, de outras formas. Perfeito. E o que eu vejo ainda, e por que isso é importante, eu quis trazer esse momento aqui para o nosso podcast, é porque isso pode tornar um negócio muito mais competitivo. Se a gente para e pensa assim, o varejista está muito preocupado com a vitrine, que é importante, com a fachada, que é importante, com o layout de loja, que é importante. Tudo isso faz parte da experiência também. Mas não é só isso. Né? Dá alguns exemplos básicos que você que está ouvindo já ouviu falar, mas que eu vi em loco também, que bacana. Por exemplo, você vai chegando num parque da Disney, que é um estacionamento monstruoso, você vai chegando e tem uma orientação lá para onde você tem que estacionar, ou seja, você não estaciona onde quer. Eles vão preenchendo filas por filas por hora. Por que isso? Porque se alguém esquecer onde está o carro, pela hora que você chegou, ele sabe te ajudar onde deve estar seu carro. Isso é experiência. Né? Pô, eu perdi meu carro. Muito em empatia, né? Empatia. Perdi meu carro. Aí o cara pergunta, que horas você chegou? Por volta das 11 horas. Então, por volta das 11 horas, ele sabe onde estava o carro ali, onde ele deveria ter estacionado. Então, isso é pensar na experiência. Outro exemplo da Disney, as lixeiras. Né? Tem dois exemplos aí de pensar o detalhe da experiência. Eles que desenvolveram a lixeira que existe hoje nos parques no mundo todo. Antes a lixeira era aberta, então o Walt Disney se incomodava em dizer, poxa, aqui é um ambiente de experiência mágica e eu vou ver aqui um resto de sanduíche que ficou, porque a lixeira era aberta, ou o cheiro ruim que exala. Então eles desenvolveram aquela lixeira, né, os Imagineers, né, que são os caras que criam lá as coisas da Disney, e eles criaram esse modelo fechado. E mais do que isso, existe uma quantidade X de passos, que agora eu não me lembro se é 27 ou 32, mas para cada lado que você der 30 passos, por exemplo, existe uma lixeira. Que isso foi pensado que é o tempo máximo que alguém fica com um papel na mão ou um copo na mão sem jogar no chão. E isso também é experiência, porque o parque mais limpo tem experiência que é bem cuidado. Sem dúvida. Fred, a gente tem falado de exemplos aqui de fintech
esse de Walt Disney, né? Ele era uma pessoa que ele ficava de joelhos para ver o parque pela perspectiva de uma criança. Então, isso é, assim, humanizar as relações. Eu acho que, no fundo, a gente está falando aqui de humanizar as relações. Quando você se preocupa com uma pessoa que esqueceu um carro no estacionamento, você está sendo humano, sabe? Você não está sendo só o business, sabe? Você está pensando em detalhes. E aí, são esses ganchos de humanidade que eu acho que engajam as pessoas. E eu acho que o design permite isso. O design permite justamente humanizar as relações. E acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Todos os exemplos que a gente falou, desde as fintechs, quando elas são mais humanas, elas, por exemplo, essas fintechs, elas abriram mão de jargões do mundo financeiro porque as pessoas não conhecem. E você entra no internet banking de um banco tradicional, é cheio de jargões, de siglas. Você não sabe nem o que é aquilo. Você vai investir no... sei lá, são tantas siglas que você se perde, né? Eu não sei, você é cliente do Nubank, não? Sou. Você aderiu agora ao programa de milhas deles, não, de vantagem? Ainda não. Eu sou muito curioso, como é que o que esses caras vão fazer de diferente? Então, normalmente, todo mundo reclama desses programas de milha que são complexos, que não dá para entender, que o deles, eles tá muito claro lá o quanto vale R$1, e quando chega num valor X, que já dá para bater qualquer conta que você já fez, então simplesmente você chega lá e elimina aquela conta que você fez. Então vamos supor, hoje a gente está aqui e deu R$100, e eu já tenho R$100 em ponto, eu posso simplesmente eliminar essa conta, ela nem vai vir no mês que vem. Olha que bacana. De uma forma super simples, no próprio aplicativo. Ele simplificou uma coisa, né? Pensando no, que você diz, pensando no usuário. Pensando nas dores que o usuário tem ou no que poderia gerar nele poxa, que coisa bacana, né? Então, são essas pequenas pílulas de satisfação. Exato, que fazem todo a experiência. Por isso que é importante. Quando você pensar em experiência, lembra, para o cliente, que é o que você quer encantar, quer conquistar, tem a sua equipe também, tem o seu funcionário, que ele também precisa ter uma experiência boa no trabalho. Pensa, na hora que você for construir um processo, pensa se aquele processo é relevante, é útil também para quem vai. É a melhor forma de fazer isso, porque às vezes a gente vai em empresas, né, André, que os caras sofrem para fazer um processo eles dão um duro danado para poder encantar um cliente, só que quanto mais eles encantam, mais difícil é a vida deles. Isso que é bacana do design de serviços, porque a gente não está só olhando aquele público que vem ao nosso encontro, não. O público interno, os funcionários e os colaboradores, eles são também pessoas que são impactadas por melhorias de processos passadas por um processo de design de serviços. Processos internos que às vezes são burocráticos para o colaborador fazer, enfim, que geram nele próprio experiências negativas, precisam ser eliminados, amenizados, para que ele consiga, diante disso, prestar um serviço também positivo para quem chega, né? Então, uma coisa está muito conectada à outra. Então, o design de serviços, ele está olhando para quem chega, para quem está fora desse recorte da empresa, mas também para dentro, para melhorar os processos, melhorar, enfim, o fluxo de informações. E, enfim, só que tem exemplo de coisas que são meio atritosas, né? Você vai numa empresa, num serviço, e aquilo é muito burocrático, poderia ser mais desburocratizado, como você mesmo mencionou agora, a questão do ponto no Nubank. E aí, claro, a gente falou em Nubank, falou em Disney, mas você que tem um pequeno negócio, isso vale para qualquer tamanho de negócio, tá? Sim. Então pensa nisso aí, pensa em como o cara compra, pensa em como ele paga, pensa em como o funcionário recebe um dinheiro, como ele dá um troco, toda a etapa, seja para o cliente ou para o seu funcionário, o mínimo que você puder ir ajustando, e claro, não é ajustar a partir de um ponto só. Pense em todo o processo do cara que trabalha com você, pense em todo o processo do cliente que quer comprar com você, né? O serviço como um todo, ou seja, toda a jornada, né? Isso. É importante você ir mapeando parte a parte dos pontos de experiência, o que é que já é bom, o que é que pode melhorar. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Beleza, espero que você tenha gostado desse papo muito bacana ter o Andrei aqui. Andrei, obrigado. Eu que agradeço, nossa, sensacional. A gente veio tomar um café e eu vim falar com você sobre troca de conhecimentos e troca de informações, e olha o que está resultando, e mais trocas de conhecimento, mais trocas de informações, e uma coisa leva a outra. É sensacional isso. Bom demais. Obrigado, eu que agradeço. A honra é toda minha, e como falei, vai estar aí no descritivo do podcast. O canal do YouTube do Andrei, recomendo que você assista, porque tem muita inspiração para você que tem negócio aí, pensar
esse conteúdo, esse tema que é experiência do cliente, design de serviços, em como pode trazer aí uma vantagem competitiva para o teu negócio e também a comunidade de user experience, né, Andrei? Eu vou passar para vocês o link, passo para Fred o link, ele coloca na descrição. E eu descrição. boto na descrição do podcast. Perfeito. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal.